Boa noite. Sejam bem-vindos a esse evento de hoje, que encerra com chave de ouro essa semana em que Nova Acrópole comemora o Dia Mundial da Filosofia. A data foi instituída pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e é comemorada por nós de Nova Acrópole em todo o mundo. Eu agradeço muito, em especial, vocês que estão prestigiando o evento aí durante toda a semana, que foram preparados com muito carinho pelos nossos professores voluntários. E hoje vai ser especial para nós, porque vai ser uma conversa, um bate-papo, uma entrevista com os nossos diretores presidentes de Nova Acrópole no Brasil, né? E dadas as extensões continentais aí do nosso país, por questões administrativas, Nova Acrópole divide o Brasil em Nova Acrópole do Brasil Norte, que abrange as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, coordenadas pelo professor Luiz Carlos Marques. Seja muito bem-vindo, professor. E Nova Acrópole do Brasil Sul, que abrange as regiões Sul e Sudeste, coordenada pela professora Luzia Helena Echenique. Seja muito bem-vinda, professora Luzia Helena. O tema que escolhemos para o Dia Mundial da Filosofia deste ano foi o valor da unidade em momentos de crise. Mas é importante ressaltar que não nos referimos apenas à crise em que estamos vivendo, a pandemia com todas as suas consequências, mas a crise que a falta de unidade provoca no mundo atual, constantemente. Então, sobre esse tema, vamos dar início à nossa entrevista. E já que na filosofia buscamos muito compreender o significado das palavras, buscamos compreender as ideias, nada melhor do que começar perguntando o que a filosofia entende por unidade e o que a filosofia entende por crise. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, participando dessa noite onde encerramos a Semana da Filosofia, onde vários professores e voluntários deram excelentes mensagens e excelentes temas da filosofia para todos vocês, para celebrarmos justamente esse momento e esse momento juntos, né? Pela primeira vez estamos aqui juntos celebrando a Semana da Filosofia. E o tema da unidade é por demais especial na caminhada filosófica para quem, como todos nós, amamos a sabedoria e por isso a buscamos. O tema da unidade faz parte de todas as escolas de filosofia. Como preservar essa ideia através das nossas vidas, da nossa ação, porque esses filósofos deixam bastante em evidência, né, de que tudo, absolutamente tudo, está unido, né? Que a unidade está presente nas nossas vidas, que o universo conforma uma unicidade, que há um sentido de existência onde todas as coisas, por múltiplas que sejam, caminham sempre juntas, né? Tem um destino comum e estão regidas por uma mesma inteligência. Nós vamos encontrar nas escolas dos pré-socráticos, por exemplo, todos esses grandes e maravilhosos filósofos vão falar desse princípio de unidade. Parmênides, por exemplo, vai falar que o ente é uno e jamais deixa de ser uno, embora produza uma multiplicidade de coisas, né? Séculos depois, Plotino também vai dizer o mesmo, né? Ou seja, que na criação as coisas se multiplicam sem que o uno deixe de ser, né? Também os cientistas atuais, que é interessante notar, né? Os cientistas hoje são mais filósofos que às vezes os próprios filósofos, né? Vamos falar desse universo integrado, esse universo coerente, né, como um grande tecido onde tudo
está conectado, onde tudo está integrado, né, que está interagindo. Unidade é uma lei, né? Concebemos que a unidade é uma lei universal. Como lei universal, da unidade parte a vida, parte a manifestação, parte o movimento, parte transformações, mudanças. E nessa mudança, chegamos a poder falar de crise, né? Porque quando vamos buscar a etimologia da palavra crise, nós nos encontramos com mudanças, com mudança. À medida que as coisas vão se movimentando, ocorrem as mudanças, né? Ou seja, as mudanças são parte do movimento e são naturais, né? Só que a crise, nós, talvez por muita falta, né, de filosofia na nossa vida, a gente não interpreta a crise como algo simples de ser absorvido, né? Nem mesmo a mudança, né? Nem sempre queremos mudança, né? E quando elas ocorrem, as coisas às vezes ficam instáveis. Porém, os filósofos consideram, e nós consideramos, né, que podemos e devemos assimilar as mudanças, ou seja, podemos e devemos assimilar as crises. Albert Einstein tem uma definição muito bonita, ele diz que a crise é uma verdadeira bênção, tanto para os seres humanos quanto para os países, né? Porque permite que haja progressos, né? No momento de mudanças, no momento de crises. Por quê? Porque as pessoas se juntam e se unem para buscar soluções, né? Então, que nem toda crise precisa ser trágica, né? Porque quando a gente vê o que está acontecendo agora, e lógico, com a pandemia, ocorreram coisas trágicas, né? Então, nós não estamos falando das crises como tragédias, não. E pensamos também que quando há uma verdadeira união, que é uma expressão da unidade, né? A união é uma expressão da unidade. Então, quando há essa verdadeira união, quando há busca de sabedoria, quando há conhecimento, os seres humanos se juntam para evitar essas tragédias, né? E para contornar e encontrar soluções para as crises, que são naturais. Professor, então, a natureza usa as dificuldades para unir o homem aos demais e a si? Parece que sim, né? Parece que a natureza, ela tem o seu mecanismo, né? E nós temos que saber usá-lo. E é um prazer, aqui também da minha parte, estar respondendo, participando dessa entrevista com a Heloísa, porque é muito raro esse encontro entre eu e Luzia Helena, embora estejamos juntos aí há mais de 30 anos. Essa é a primeira oportunidade de estarmos debatendo um tema assim tão importante para o momento atual, né? Que necessita de muita unidade e vive crises de todos os aspectos. Eu agradeço aí a presença de vocês e espero que as nossas posições contribuam para esclarecer um pouco mais, iluminar um pouco mais alguns pontos de vista de cada um de vocês, que eu tenho certeza que tem. Ou seja, eu pelo menos não pretendo colocar a minha opinião como se fosse a verdade. Apenas iluminar um aspecto desse tema tão complexo e tão amplo. Essa relação da crise com o crescimento é muito comum em todas as tradições. E, aliás, vários filósofos falam disso. Poderíamos citar vários nomes. Mas no ditado, tem um ditado chinês que eu sempre gosto de ouvir, algumas frases que tem lá no ditado chinês que fala disso, que fala que se você pede crescimento, se você pede sabedoria, se você pede expansão de consciência,
pode saber que a natureza vai mandar para você, porque é imprescindível, problemas. Ou seja, crises, problemas, para que você possa, então, através deles, ir trabalhando você mesmo e crescendo. Nietzsche, que era muito irreverente, sempre falava aos meus amigos, aqueles que são verdadeiramente meus amigos, todas as dificuldades do mundo. Ou seja, é através delas que plasmaremos grandes homens. Nós mais ou menos temos isso quase que naturalmente. Por exemplo, se vamos procurar um profissional qualquer, um médico, por exemplo, nós não queremos procurar um médico que nunca teve problemas com outros pacientes, nós queremos um médico que tenha atendido vários pacientes. Quanto mais doença difícil ele enfrentou, mais provavelmente ele cresceu. Ou seja, quanto mais dificuldade ele enfrentou, mais provavelmente ele sabe. Nós sabemos de uma forma assim, quase que natural de que as dificuldades obrigam as pessoas a encontrar respostas. As respostas que nós necessitamos. Tá? Quando nós falamos de expansão, de sabedoria, normalmente estamos falando também, ainda que não fazemos uma conexão muito direta, nós estamos falando de unidade. O saber para a gente é saber unir. Se eu pego um exemplo muito simples, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que a gente vai levar nosso carro com a esperança que ele saiba alguma coisa sobre o defeito que o carro tem, o que nós esperamos? Que ele saiba encontrar, identificar a peça que está em desarmonia com as demais, sabe tirar essa peça e voltar uma outra peça no lugar. Ou seja, ele sabe manter a unidade do motor, a unidade do funcionamento. E ele sabe como essa unidade pode ser quebrada quando alguma coisa entra em desarmonia. E ele sabe recuperar essa harmonia. O corpo físico é a mesma coisa. Quando ele começa a ter os seus problemas de desarmonia, de crise, o médico tem que identificar quem é que está quebrando a harmonia. E como recuperar aquela harmonia original. Ou seja, como recuperar a unidade do corpo físico. Em todas as chaves nós vamos ver que sabedoria corresponde a essa capacidade de unir as coisas. Ou seja, consciente ou inconscientemente, nós sempre estamos buscando unir o que está separado, reunir, harmonizar. Portanto, quando nós falamos de crise, o que nós estamos identificando? Uma ruptura. E quando nós falamos de sabedoria, o que está buscando? Uma forma de recuperar essa ruptura, essa desunião e manter a unidade daquilo que nós estamos zelando, daquele ente que nós estamos tentando trabalhar sobre ele. Esse mais ou menos é o que nós, como filósofos também, consideramos, que as crises são momentos de oportunidades, são momentos de crescimento. Sobre a inveja, porque é mais fácil demolir o sucesso do outro do que tomá-lo como exemplo. A inveja é uma das formas de fragmentar a união. Como é que fazemos para combater isso? Que é um sentimento, é um pensamento. Se diz que a inveja é uma cegueira, né? Porque a própria palavra está relacionada com o não ver, né? Então, o invejoso não se conhece, porque não se vê. O invejoso é uma pessoa que, além de estar envenenada, é também impotente, né? Porque como não vê, carece de meios, né, para aprender, para buscar se inspirar e naqueles a quem ele está vendo que possui algo que quer e poder realizar e poder também fazer com que as coisas aconteçam para ele, né? A inveja, né, com esse veneno, por esse veneno, pode levar a situações assim mais drásticas. Eu penso que, por isso você fala, né, que pode fragmentar a união, porque gera ódio, né? Ou seja, são emoções muito pesadas, né? Então, você me pergunta, como a gente pode combater? Né? Um combate nos remete, sim, a uma guerra, né? E aqui se trata de uma guerra interior. E estamos falando, além do mais, de uma guerra interior onde não se enxerga nada. Então, aqui é aprender a
a se posicionar para essa guerra interna, para poder combater a inveja. Temos que começar com um bom banho, né, uma boa ducha de água e sabão interna, para começar a enxergar um pouco o ambiente em que está inserido, né? A partir disso, reconhecer que tem essa sombra, reconhecer que tem esse veneno, para poder combater. Então, primeiro limpar, primeiro purificar-se, primeiro um bom banho interno. Observar muito, estar muito atento com essa sombra venenosa, para poder curar, né? Para poder dar o medicamento correto para essa situação. Nesse trabalho de se olhar por dentro, você não vai ficar olhando só para a inveja, né? Porque já que o ambiente está limpo, começa a reconhecer se você não tem coisas aí que são boas, coisas que são mais limpas, mais retas, mais dignas, né? Reconhece algum valor que tem aí dentro. Você tem que encontrar aí alguns aliados, né? E esses aliados são essas forças interiores, são esses valores, algum valor humano a ser encontrado aí para lidar com essa inveja, né? Para poder se libertar desse desejo de possuir, né? Desse egoísmo, né? E reconhecendo esses valores, perceber algo também que é fundamental, né? Que é reconhecer que nós não somos iguais, né? Que cada um tem seus valores, que cada um também libra a sua guerra interna entre defeitos e virtudes. E também vejo que um elemento fundamental é aprender a reconhecer o valor dos demais, né? Porque quando você aprende a reconhecer o valor dos demais, é porque você está começando a reconhecer teu próprio valor, a reconhecer as coisas mais limpas, mais puras, mais nobres que você tem dentro de você. Então, é a única forma, é realmente um combate interior para conhecer-se a si mesmo. Como reconhecer que eu estou unido a outro ser humano? E o que é estar unido a outra pessoa? Eu direciono essa pergunta agora ao professor Luiz Carlos, que é o que significa essa união em pensamentos, em sentimentos, e quais são os maiores obstáculos para essa união? A Helena falou que uma pessoa tem um valor e outra tem outro valor. Na união, esses valores potencializam. Então, uma das características, para mim, que define se existe uma união, é quando você soma 1 mais 1, não dá simplesmente 2. Tem que dar mais do que 2. Quando você pega duas pessoas desunidas, você põe para trabalhar, por exemplo, elas falam assim, eu prefiro trabalhar sozinho que trabalhar com ele, porque 1 mais 1 aqui não está dando nem 2. Está dando menos de 1. Eu sozinho faço melhor que com 2. Então significa, não houve união. Agora, quando 1 mais 1 dá mais do que 2, porque significa que houve união. Significa que os valores não só se somaram, mas como potencializaram. E é por isso, normalmente, que ocorrem as uniões. Só que existem vários graus de união e várias formas de união. Então, se a gente conceber, por exemplo, como é o ato criativo nosso, eu gosto muito de usar, quando eu falo desse exemplo, eu gosto muito de usar aquela figura do professor Pardal. Eu não sei nem se existem esses quadrinhos mais, mas lá nas revistas lá da Disney, né, tinha lá a figura do professor Pardal. Então a primeira coisa que vinha ali era uma luz, assim, pô, que curiosamente ela acendia fora da cabeça, ou seja, fora da mente humana, do cérebro humano. Aliás, ela acendia na mente, não no cérebro, né? Porque a mente é como se fosse um envoltório do cérebro. Então, aí, com aquela luz, era só, a gente chama ideia. Tinha uma ideia. Essa ideia, ela tem que plasmar num plano.
ela tem que ser elaborada logicamente. Você vê, por exemplo, se uma pessoa tem uma ideia, vou fazer algo, necessito para plasmar essa ideia em um edifício. Então eu já estou planejando como vou plasmar essa ideia. Mas eu tenho que construir esse edifício. Então eu já coloco uma arquitetura, o arquiteto já preocupa se o edifício que ele vai projetar é factível, se ele está de acordo com as leis. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um planejamento, ele está pensando, ele está transformando ideias em pensamentos. Ou seja, ele está decodificando, plasmando a ideia dele. Então ele começa a trabalhar os pensamentos a partir de uma ideia. Depois ele tem que colocar aquilo em movimento, porque tem muita gente que faz todo esse processo, mas não tem motivação, ou seja, não sai do lugar. Então ele começa a motivar para ir em direção ao seu plano, para plasmar seu plano. Por isso que com essa motivação ele vai ter que alocar tempos dele, ele vai ter que alocar recursos, ele vai ter que encontrar habilidades para poder plasmar esse seu plano. Daí você vê que o pensamento ele participa dessa união entre a ideia e a plasmação. Ele é uma ponte, então a mente faz uma ponte entre a ideia, céu, e a plasmação, terra. Mas entra um elemento diferente aí no meio, que é a motivação. Aí vem o sentimento. Normalmente nós só vamos em direção a um objeto se ele nos atrai muito, se ele nos agrada. Então, se você gosta de uma coisa, isso é como se fosse uma atração. Então, esse prazer que vai dar possuí-lo te motiva. Então aí vem os motores, as motivações que está na esfera do sentimento, que nós chamamos de sentimento e emoções. E daí que seria interessante analisar nossos tipos de motivações. Porque dependendo da motivação, cria unidades. O ódio motiva muito a união. Quando duas pessoas odeiam uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, que eles não conseguem um sozinho vencê-la, se juntam os dois em torno do ódio para poder atacar aquela pessoa. Por exemplo, os marginais, né, os bandidos, quando querem assaltar um banco, como lá no banco tem muitos soldados, eles têm que unir, senão eles não dão conta, um só não dá conta. Então eles se juntaram em torno de quê? Se juntaram em torno de uma ideia de roubar uma instituição. Então, não somente as ideias superiores nos motivam, mas como também os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas deformação do nosso caráter gera também determinados tipos de unidade. Normalmente as pessoas que trabalham com drogas, com venda de drogas, também se unem em determinados conjuntos de pessoas e se tornam muito fortes, se tornam até muito combativos. Portanto, é muito importante também saber distinguir esses impulsos que também levam a gente a fazer planejamentos, que vem das necessidades concretas para a mente, e outros impulsos, como o professor Pardal, que vem do céu para a mente, fazendo união entre o céu e a terra, que é um processo que nós chamamos de criação, de criativo. Tá? Eu costumo chamar, por uma questão mais didática, que isso que vem de cima para baixo, que nos motiva, nós estamos mexendo com o sentimento. Então, todas as vezes que eu me motivo para plasmar algo belo, toda vez que eu me motivo para a compreensão profunda de uma ideia, todas as vezes que eu me motivo para plasmar um equipamento que seja útil para pessoas em função de uma ideia, eu estou falando que a minha motivação é motivação eminentemente humana, ou seja, é um sentimento. E quando eu começo com motivações para roubo, para atacar o ódio, são motivações simplesmente emocionais, do meu caráter, do meu condicionamento, dos meus problemas que eu tive na vida, das necessidades biológicas e assim por diante, que é muito parecido com a motivação dos animais. Eles também se juntam em matilhas para atacar uns aos outros, para ficarem mais fortes e assim por diante. Tá? Então é muito importante, quando nós estamos falando de unidade entre o ser humano, de pensar essa importância de ideias, de valores, de pensamentos elaborados em função desses valores, que é o que nós às vezes chamamos de razão. Pensamento elaborado em função de valores é o que nós chamamos normalmente de razão, e de sentimentos, significa gostar das coisas boas, gostar das coisas puras, gostar das coisas elevadas. Aí nós estamos então falando da forma correta, ou a forma idealizada, né, de plasmação do que o ser humano tem de melhor. Às vezes não fica muito claro essa ideia de que o ser humano move por sentimentos e não por emoções. Há uma passagem no mito do rei Arthur,
Eu gosto muito. Teve um momento que Arthur tira a espada da pedra, né? E quando ele tirou a espada da pedra, dizia o mito lá da história, o conto da história, dizia que ele agora tinha poder para ser o rei do mundo. Só que Arthur não era uma pessoa do povo, não tinha exército, não tinha nada. Quando ele tira a espada da pedra, ele fala, agora eu tenho o poder na mão. Aí ele pergunta para o mestre dele, que era o Merlin, né? E agora, o que eu faço? Eu não tenho exército, não tenho nada, como eu vou implantar um reinado de homens justos e bons? Aí Merlin sugeriu para ele, como não tinha internet naquela época, ele tinha que escrever um bilhete e sair pregando nas árvores, né? Procura pessoas justas e boas para formar um reino justo e bom, para a gente implantar a bondade, a justiça e a beleza no reinado. E quando ele ia colocar o papel lá, ele perguntou para o Merlin assim, o que eu ofereço? Como é que essas pessoas vão vir se eu não tenho nada para oferecer? Ele falou assim, ótimo, não virão os mercenários, virão os bons, os justos e aqueles que amam a beleza. Então, nós temos que saber chamar essas pessoas, porque elas existem. Quando nós abrimos, por exemplo, um campo de trabalho social com as crianças, ou vamos fazer uma exposição de arte, de beleza, reúne muitas pessoas em torno dessas ideias. Significa que as motivações humanas não são somente emoções de sobrevivência, não são somente para atacar os mais fortes ou para poder fortalecer, para poder vencer alguma coisa. Não são somente esse tipo de emotividade quando a gente tem, quando é muito jovem, que são paixões, que tem mais de instinto de que amor, que depois que passa o fogo da paixão desmancha. Que é o que acontece, quando os marginais se juntam para poder assaltar um banco, depois que assaltaram, como eles têm essa mentalidade de competir um com o outro, eles depois brigam entre eles e às vezes dissolvem entre as brigas entre eles mesmo, umas gangues contra a outra, acabam diminuindo a força umas das outras, porque começam a competir nesse campo, porque parece mais uma relação entre seres que a única forma de unir é através da força, da competição e assim por diante. Então nós temos que saber realmente usar muito bem, separar muito bem o que são ideias. Por quê? Porque quando nós vamos dessas esferas humanas, as forças de união são muito fortes. Vocês podem ver que, por exemplo, num lar, quando o que une as pessoas é o amor, é impressionante a força. Ele não é um momento, como é uma paixão, que depois que passa já gera rechaço uns aos outros, às vezes gera até ódio. Tá? Não, ele é uma força que permanece. Uma mãe, quando ama o filho, o filho pode ser uma pessoa mais brilhante da sociedade, como pode ser uma pessoa até problemática, o amor dela continua. E às vezes fica mais perto do problemático do que o brilhante, porque necessita mais dela. E esse amor não passa com o passar do tempo. Então o ser humano tem forças poderosas de união. Quando, por exemplo, os idealistas se unem em torno de ideias, é fundamental, porque aí essa união, por exemplo, em torno da ideia da unidade, que é o que nós estamos falando, em torno da ideia da beleza, cada vez que eles aprofundam mais essas ideias, mais unidos eles ficam. Cada vez que essa ideia plasma mais unidos eles ficam. Então aí eles parecem que você encontrou esse irmão que está contigo a vida toda. É isso que Platão chamava de almas gêmeas, né? Almas gêmeas é por quê? Porque não era união de corpos, era união de almas, porque almas não têm sexo. E a alma é essa que enxerga a luz. Essa é a alma que vê o brilho da vida, que entende as coisas profundas da vida. Então, quando ela estrutura, e a partir da nossa alma estruturamos os nossos pensamentos, nós começamos a gerar um tipo de unidade diferente. Nós começamos a gerar uma unidade que perdura por toda a vida. Então, essa é mais ou menos o que eu penso sobre esse tema. Agora, o que impede isso? Para mim, o fator que mais complica é a falta de diálogos. Porque toda união tem um processo de lapidação. É um processo que nós temos que entender o que o outro representa, qual pode ser meu contato com o outro. Porque sempre há um ponto de contato entre as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mata, de uma floresta, tem sempre um ponto de contato entre uma árvore e outra, embora elas não estejam unidas fisicamente.
E às vezes esse ponto de contato se dá através de uma abelha, às vezes se dá através pelo profundo, através da raiz, às vezes é o vento que carrega elementos de um lado para o outro. Enfim, tem sempre pontos de contato. Que para haver união, nós temos que respeitar as diferenças de individualidades e encontrar esses pontos de contato, onde um encaixa com o outro e se complementa, tornando então uma potência maior do que simplesmente a soma entre as partes. Quando isso acontece, então, é possível. Então é importante o diálogo para encontrar esses pontos de contato e a respeitar as individualidades. Porque quando se mata as individualidades das pessoas, essa união pode permanecer por algum tempo. Por isso que essa mentalidade de criar rebanhos, né, leis rígidas, e submeter as pessoas a essas leis, isso serve por um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, isso pode matar a individualidade, expressões naturais de cada um, e isso pode gerar rupturas graves nesse mesmo grupo, ou pode gerar crises muito grandes, porque tira a motivação das pessoas. Quando a individualidade da pessoa morre, ela não tem motivação. Então ela fica passiva esperando o que o autoritário está querendo que ela faça. É por isso que é muito complicado, por exemplo, você substituir o processo de competição numa sociedade como fator de motivação. Por quê? Porque você tem que colocar um outro elemento que continua dando motivação humana, porque às vezes eles querem tirar a competição como fator de motivação e elege um grupo de pessoas que vai impedir que as pessoas se competem. Por quê? Porque esse grupo de pessoas vai ditar as regras. Ou seja, cria um tipo de autoritarismo. Tá? Então, aqueles que se movem por motivações egoístas, eles têm uma capacidade de união, eles têm uma capacidade de criação, eles têm uma capacidade de produção. Mas aqueles que ficam passivos, esperando que o outro faça por ele, perdem a capacidade de produção, perdem a capacidade de criação. Então, um se move parecido como movem os animais, para competir. O outro move parecido com as pedras, ou seja, não sai do lugar, não sei qual é o pior. Então, nós temos que encontrar uma outra forma de poder unir as pessoas. E essa forma não pode ser no horizontal, ela tem que ser numa vertical, ela tem que ser ideias, ela tem que ser bondade, ela tem que ser soma de conhecimentos para que possa resultar mais rapidamente numa solução para um problema que afeta uma comunidade, afeta a humanidade, ou afeta uma família, ou mesmo somente uma pessoa, como o caso de uma medicina, por exemplo. Então, os fatores que impedem a falta de diálogo e não respeitar as individualidades. Esses, para mim, são os dois fatores mais importantes. Como é que a gente promove essa harmonia dentro de nós para que a gente possa conquistar essa unidade fora também? Harmonia é união, harmonia é acordo, harmonia é paz. Harmonia é concórdia. E é uma força, né? A força da concórdia, a força da harmonia. É a força que faz vibrar os corações de maneira uníssona. Dizem que a harmonia é uma força divina que está presente no ser humano. E realmente é efetivo, e você me fala de como promover essa harmonia interna. Bom, nós teríamos que descobrir, que comprovar que realmente a harmonia reside em nós. E no caso, vamos falar de harmonia, né? O mito grego da harmonia. A harmonia, ela é uma deusa, ela é filha de Ares e de Afrodite. E tem também aí o restante da família, que é muito interessante também da gente mencionar, que é Deimos e Phobos, ou seja, o terror e os medos. E a harmonia, que é essa paz. A família aí de Ares como o senhor da guerra, o deus da guerra, né? Como essa ferocidade, né, na guerra, e também esse dinamismo que nós também temos, né, para travar batalhas interiores e entre as nossas próprias sombras e o que há de luz também em nós, né? E Afrodite é esse poder de amor, esse poder de unidade, de unificação, de união entre os seres humanos. Bom, e aí os seus três filhos, né? Ou seja, é muito interessante porque nós somos um pouco, temos um pouco dessa família, né,
em nós. A gente é um pouco filho de Áries, é também filhos do amor, nós também temos os nossos medos, né? Nós também passamos momentos terroríficos, né? E também temos uma possibilidade de alcançar paz, acordos, né? Concórdia em nós. Ou seja, a concórdia ou a harmonia, ela pode diluir, ela ajuda a diluir essas sombras de medo e de terror, né? Através de ações com mais generosidade, de buscar fazer o bem, de nos aproximar, né, dos demais, de nos unirmos aos demais. E isso também traz algo importantíssimo que já foi falado aqui, né, a beleza da união, né? A beleza que disso emana, né, que dessa possibilidade emana, a força é bela. Bom, mas a harmonia também tem suas oposições, né? E há uma força de oposição a essa concórdia, que é a discórdia. E a discórdia, ela semeia a desunião. Então, o que aconteceu, né, no mito? Ela ganha um colar, um precioso e lindíssimo e riquíssimo colar. Só que esse colar, ele carrega uma maldição, uma desgraça para quem, possuindo o colar, só vê nele a sua aparência, né? A sua aparência de preciosidade, de riqueza, de posse, de poder, né? E esse colar vai sendo passado aí uns a outros e deve estar passando por aí até hoje, né? E sim, quem concebe o colar da harmonia como harmonia é uma coisa, mas aquele que só interpreta como riqueza, como poder, como posse, ele ativa então a maldição. E aí, com essa maldição, ele não consegue compartilhar justamente o valor da harmonia, o valor do acordo, o valor da concórdia, né? Então, dessa forma, não se recupera esse poder da unidade, né? Da unidade que dá os aros do colar quando se unem uns aos outros, né? Ou seja, vai perdendo o valor da transmissão dessa harmonia através desse colar, esse colar mágico, né? A harmonia não é algo que só uma pessoa pode conseguir, né? Que a harmonia é algo que temos que conseguir todos juntos, né? Então ela é força de união, mas tem um grande requisito aí, né? Que é a capacidade de todos juntos realmente entender o colar como um processo de transmissão, de união entre todos, né? Ou seja, o colar da harmonia, ficou muito claro para mim que representa esse colar da humanidade. Então, para mim, a harmonia interna representa essa conquista. Não é uma conquista de um. Essa é a nossa conquista. Essa é a conquista de todos nós. Se a crise existe, ela pode favorecer a união? E como eu vou usá-la para isso? Bom, Luísa, a crise ela evidencia a necessidade de trabalhar um elemento de ruptura no processo da união, tá? O organismo, por exemplo, quando ele tem algum processo que está rompendo a unidade dele, ou seja, uma doença, ele provoca algum tipo de crise. Em geral, uma febre, uma dor. A crise, para mim, é como se fosse um alarme, né? Cuidado. Aqui tem necessidade de uma atuação, né? De uma lapidação. Portanto, a crise é um elemento fundamental num processo de
união entre as pessoas, porque esse processo ele é trabalhado, ele não nasce da noite para o dia. Como a Luzia Helena falou, o processo de convivência é um processo que vai exigindo uma série de elementos que tem que se encaixar nesse processo. E quando você tem uma convivência, aparentemente está tudo bem, de repente surge uma pequena crise. Se eu não trato essa crise, significa, eu não trato esse elemento de ruptura, eu desconsidero, amanhã vai surgir uma outra crise, e depois uma outra crise. A junção dessas crises faz com que haja um colapso nessa união. Então, o organismo, doeu o dente, você não faz nada, doeu a perna, você não faz nada, doeu o intestino, você não faz nada, agora mesmo você tem uma crise generalizada que você não consegue mais parar a crise. Então, você tem que atuar em qualquer processo de crise. Tá? Então, não é uma coisa negativa. É uma coisa que está nos indicando que para que essa união fique mais solidificada, ela necessita de ser trabalhada alguns elementos que precisam ser integrados. Ou porque surgiu de novo, ou porque estão latentes aí por necessidade de ser desenvolvido em função de uma demanda de maior desafio para aquela unidade. Né? Pode ser, por exemplo, uma empresa que surge um concorrente e exige que a empresa se reestruture, então aí ela vai gerar algumas discórdias dentro, porque às vezes demora em tomada de decisões, uma série de coisas que vai mostrar que necessitam uma adaptação devido a um novo ambiente que surgiu. Então pode ser tanto o fator de uma corrupção de algum elemento que está desgastado, ou pode ser também a necessidade de recriar aquele conjunto dentro de outras bases para poder atender uma necessidade maior. Quando isso acontece, quando uma crise acontece, por exemplo, junto com os seres humanos, o ponto mais importante é você ter um diálogo, como eu já comentei, para poder identificar esses pontos. Agora, qual é o problema nosso? Na hora de dialogar, nós não queremos mostrar como eu estou vendo o problema, e depois ouvir como a outra pessoa está vendo o problema. De tal maneira que, ainda que sejam diferentes as visões, eu posso agora trabalhar elementos comuns, eu posso trabalhar coisas que a outra visão me oferece que eu não tenho, porque eu posso somar a minha. Agora, o grande problema é quando as pessoas começam com personalismo, né? Eu quero que a minha visão seja correta e eu parto do princípio que a outra, por ser diferente da minha, está errada. Então não há diálogo. Agora, quando há diálogo, então eu vou encontrando cada vez mais pontos de contato e cada vez vai desarmando mais o personalismo. Então cada vez mais vai ficando evidente o bem do todo, cada vez mais vai ficando evidente a possibilidade de ter uma união mais forte, de ter uma união mais sólida e mais potente, com mais capacidade ainda de ação, com mais poder de ação. Com as crises seguidas, vai lapidando ao ponto tal que esses diálogos também vão sendo cada vez mais enriquecidos, e de repente aquelas pessoas começam a entender entre si, só de olhar um para o outro já sabe o que está acontecendo. Como acontece, por exemplo, nas partidas de futebol, né? No início, quando os técnicos não conseguem administrar bem os conflitos entre os jogadores, né? As potencialidades parecem que não se somam. Depois vai administrando, de repente os jogadores estão tão em harmonia um com o outro que já sabe aonde jogar a bola, sem que você olhar para o outro jogador já sabe onde está a posição do outro. Né? Ou seja, vai lapidando, até que forma uma unidade, que é o que a gente chama de concórdia. Parece que os corações se fundem. Um entra dentro do outro e fica uma pessoa só. Né? Bom, e quando isso se dá em torno de grandes ideias, de grandes ideais, é fantástico, pode gerar uma transformação histórica profunda, pode participar ativamente aí do desenvolvimento histórico do ser humano. Tá? Aí esses tipos de união, esse tipo de junção de corações que normalmente, eu já comentei com vocês, que Platão chamava as almas gêmeas. Né? Parece que se fundiram e, portanto, agora já se juntaram para uma eternidade, não somente para funções específicas. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de saber também da professora Luzia Helena qual a sua visão sobre isso, sobre como a crise pode favorecer a união. Eu acho que a gente pode fazer um exercício de objetividade, né? Ser mais objetivo, né? Buscar ser mais objetivo, ver como as coisas são, né? Deixar de colocar a culpa nos demais,
não mentir-se, né? Ficar muito atento para isso, porque no momento de crise, nesse movimento intenso das coisas acontecendo, a gente acaba se justificando, a gente acaba mentindo para si mesmo. Então, por isso coloco a necessidade dessa objetividade consigo próprio, né? Para realmente poder fazer um trabalho consigo como se de uma prova difícil tratasse, porque na verdade, no momento de crise, você tem que, como você pode usar isso, como você vai sair disso, como vai encontrar soluções, é um momento de prova, é um momento de se colocar inteiro nesse problema ou nessa situação mais difícil para poder encontrar essas soluções. Por isso a necessidade dessa objetividade, por isso entender que eu tenho uma responsabilidade também, porque aqui estamos todos juntos, né? E todos podem aportar, né? Nem todos conseguem dar aquilo que gostariam, mas algo sim ele vai poder aportar e deve aportar. Por quê? Porque o ser humano é responsável pela forma como ele constrói, como ele dirige a sua vida, porque a sua vida, como a gente estava falando, vai influenciar tudo. Nós somos aqui um grande tecido unido. Então, a responsabilidade e a objetividade, elas são muito importantes nesse momento e buscar as soluções, como disse aí Luiz, para unir com as soluções dos demais, né? Esse também é algo que eu considero fundamental, que é encontrar esses pontos de união aonde podemos trazer alguma coisa realmente de fato para usar no momento de crise, no momento de mudanças, no momento de dor, no momento de encontrar soluções que podem e devem ajudar a todos os demais, né? Ou seja, a gente deve isso faz parte também da nossa lei de vida, né, como seres humanos. Qual seria uma boa imagem da unidade no nosso mundo concreto, para que a gente possa ter essa referência para buscá-la com mais facilidade? E como eu posso, talvez estejam unidas essas duas perguntas, como eu posso perceber a unidade na vida, que é tão múltipla, que é tão, como a professora Luzia Helena trouxe, né? Somos tão diferentes, nós e todas as coisas, como a gente pode perceber a unidade na vida? Bom, Luísa, a pergunta é interessante porque quando nós buscamos imagem, nós estamos buscando síntese, né? E o ser humano, quando faz uma síntese, no fundo ele está colocando uma série de elementos dentro de uma imagem só, ou seja, ele está unindo. A síntese é uma das expressões mais profundas da unidade. Nós temos essa tendência. É por isso que nós trabalhamos mais com imagem. Eu reconheço você não porque definiu. Quando eu vejo a sua imagem, eu sintetizo. A vida tem essa característica. Quando você vivencia as coisas, você sintetiza. Você não está fazendo uma soma de conceitos, de valores. Você está vendo tudo junto. É por isso que a vivência ela é fundamental. Portanto, as imagens no processo de pedagógico ela é muito importante. E você pede uma imagem, eu vou dar uma imagem que é a que eu uso. Eu gosto da floresta. Tá? Na floresta tem tudo isso que nós falamos, né? Tem coisas que são verticais, como as árvores. Tem coisas que são horizontais, ou seja, verticais que tendem ao céu. Tem coisas horizontais, como a água, que tende a uma expansão imprescindível para a vida. Tem coisas que são profundas, lembra a gente de profundidade, como as minhocas que entram lá no profundo da terra. Tem os pássaros que nos lembra horizontes mais amplos, nos lembra verticalidade, nos lembra o céu. Tem que a gente chama de biodiversidade, né? Cada coisa é totalmente separada. Você tenta pegar uma folha e comparar com a folha, não tem nenhuma coisa igual a outra. No entanto, tudo harmoniosamente combinado, tudo harmoniosamente conjugado. Tá? E se você entra numa floresta, é impressionante. A primeira coisa que você tem é uma sensação de paz. Você fala assim, oh, que paz, que tranquilidade. Tá? Então, isso tudo para mim é a natureza, né? Ela é um símbolo de multiplicidade, de unidade, de harmonia, de bondade, porque tudo ali colabora, sendo o que é. O pássaro, por exemplo,
ele não fica preocupado em agradar as árvores. Ele vai lá e come a semente lá da árvore. Comendo a semente, ele está contribuindo para a árvore. Por quê? Porque às vezes quando ele voa com aquela semente, ele não digeriu aquela semente, ele vai soltar ela nas fezes e a árvore nasce em outro local. Ele não faz isso para plantar a árvore, ele faz isso porque é pássaro. Então, sendo o que você já integra o todo. Agora, se você é uma mentira, você não integra. Porque a mentira não integra o todo. O que integra é isso. Sendo o que você é, aquilo que você é já faz parte do fluxo da vida. Já é parte essencial da vida. E sendo o que você é, você contribui com o outro. O sol, por exemplo. Às vezes a gente acha que, no nosso egocentrismo, né, acha que colocar o sol aí para iluminar o ser humano, porque senão não teria vida na Terra. Talvez não, talvez o sol, a natureza dele é jogar luz, e jogando luz, com a luz ele participa da vida do universo, da vida do todo. Eu acredito que cada ser humano é assim, um tipo de sol. Tem algo que irradia, o pássaro tem algo dele, cada ser humano tem algo dele. E quando ele irradia esse algo, ele contribui com o todo. Quando ele não irradia, ele é uma mentira. E sendo uma mentira, ele é expelido. Assim como uma célula do corpo, que se não irradiar, não sendo ela mesma, e em coerência com o corpo, ela passa a ser uma célula que tem que ser expelida do corpo. Para mim, o grande problema das pessoas hoje é que não encontram o seu próprio coração. Então não sabe o que é, e aí pensa que nasceram para fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu sou, não sei se eu sou engenheiro, não sei se eu sou médico, não sei se eu sou advogado. Você não nasceu para ser nada disso, você nasceu para ser o que você é. E o que você é vai irradiar quando você fizer a sua função social de engenheiro, a sua função social de advogado, a sua função social de pai de família, a sua função social qualquer, sendo o que você é. Senão, em qualquer lugar que você esteja, por mais nobre que sejam as profissões e assim mesmo, você vai ser uma mentira, porque não é aquilo que você é. Então esse é o grande o que eu vejo numa floresta. Eu vejo a fotografia do que nós deveríamos imitar. É por isso que eu gosto disso que fala que quando queimam os livros, quem perde somos nós, que só podemos buscar conhecimento e tradição nos livros. Porque aqueles que são muito sábios não necessitam do livro, porque já está tudo escrito na natureza, eles leem diretamente na natureza. Né? Como perceber a unidade na multiplicidade. Como a gente ter consciência da unidade na multiplicidade, já que a gente vive uma vida múltipla. Tá? Essa é uma pergunta muito boa, porque não é fácil. Nós identificamos muito com as coisas que nós entramos em contato. Identificamos muito com as pessoas. Então, se eu identifico com uma pessoa, muito com essa pessoa, quando eu entro na vida, e tem uma pessoa que não gosta dessa pessoa que eu gosto, eu também não gosto dessa pessoa. Então você começa a ter preferências. Então você começa a se misturar com a multiplicidade. E você então se torna também uma pessoa múltipla. Né? Então, qual é uma forma de você não identificar, não se multiplicar a sua consciência? Entrar no fluxo da vida, identificar com a vida. E não com as coisas, as formas que a vida produz. Por exemplo, se eu produzo um elemento qualquer, significa, suponha que eu pego e gero um filho. Todo mundo conhece esse elemento. Então, eu dei vida a uma pessoa e eu continuo no fluxo da vida. E amanhã eu produzo um objeto. Significa, eu dei vida a um objeto e eu continuo no fluxo da vida. Isso, na tradição oriental, chama retação. Ou seja, você produz vida onde você passa e vai em direção à vida. Então você se torna a própria vida. E aquilo que vai sendo produzido, você não se identifica. Então você não cai na multiplicidade. Aí fica fácil de você encontrar a unidade. É fácil de falar, mas não é tão fácil de fazer. E tem dentro da mitologia cristã uma passagem que eu acho muito bonita de Cristo, que fala assim, eu sou o caminho, ou seja, é através de mim que a vida flua, a verdade, ou seja, a ideia que vai plasmar, e a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que eles ensinam? Que nós imitemos a ele. O que ele quer que nós sejamos? O caminho, a verdade e a vida. Que nós nos identificamos com a vida, e não com as coisas que a vida vai produzindo. E é isso que os orientais chamam de reta ação, tá? A filosofia indiana. Jung, né, que é um grande psicólogo também, falava que
uma das coisas mais importantes para o homem conhecer a si mesmo, foi algo que ele viu muito bonito nos livros lá orientais, que é exatamente uma coisa chamada reta ação. Ou seja, ele desenvolveu muito tempo de experiência para chegar a essa síntese. Que se você quer sair dessa multiplicidade que gera tantos conflitos e ir para esse ponto de unidade que une todas as coisas, é só você entrar no fluxo da vida. Ou seja, aquilo da vida, se identifica com a vida e você vai ver que esse fluxo da vida, através de você, é o que nós normalmente conceituamos de felicidade. É por isso que na Índia fala o seguinte, que Deus distribuiu os bens de forma muito desiguais. Mas a felicidade, a possibilidade de felicidade, ele distribuiu para todo mundo. Basta que todo mundo deixe que seja o caminho das ideias, fazendo o fluxo nesse caminho, a vida, da programação das ideias. E todos nós podemos fazer isso, independente de onde estejamos. Não precisamos de um espaço especial. Não precisamos de uma profissão especial. Não precisamos de fazer coisas especiais. Precisamos simplesmente deixar que a vida flua através de nós. Essas coisas não devem ser faladas, têm que ser vividas. Nós tínhamos o fundador de Nova Acrópole, que foi Jorge Ângelo Livraria, ele fala uma palavra que eu gostava muito. Ele falava que os mistérios não é algo para se falar deles, é algo para ser vivido. E quando você vive esse fluxo da vida, a natureza parece que abre a compreensão de muitas coisas para você. Então, com a vivência, você vai poder fazer como nós fazemos com o olhar quando a gente olha a foto de uma pessoa, sem precisar de conceituar nada, nós sabemos quem é. Vivendo, a gente vai no fluxo da vida, compreendendo as coisas, talvez tenha que pensar muito, tenha que conjugar muitos conceitos, tenha que organizar tanto. Eles são importantes, eles são fundamentais para você plasmar as ideias, mas, na verdade, quando se fala de sabedoria, não se está falando da soma de ideias. Está falando de um estado de consciência onde você sabe só de participar, só de viver, você já está sabendo. É uma dimensão de consciência onde tudo se sabe. Isso é mais ou menos o conceito clássico que se tem de sabedoria. Bom, essa é a proposta, a busca da sabedoria, é a proposta filosófica nossa, que é a proposta que nós fazemos sempre nos nossos cursos, né? E eu peço para que cada um dos professores encerre deixando a sua mensagem sobre o tema que a gente tratou durante todo esse tempo e comemoramos o Dia Mundial da Filosofia. Bom, antes de mais nada, dizer que é um momento de vida especial para mim, né? A celebração do Dia Mundial da Filosofia, mas muito especial por estar aqui compartilhando esse momento com alguém que eu admiro tanto, que é Luiz Carlos. Luiz Carlos faz parte de uma forma muito especial na minha trilha filosófica, né? E essa festa de filosofia, sim, eu tenho que recordar, passou aqui, nesses instantes que estivemos juntos, a recordação de tantos sábios, né, de tantos mestres da filosofia e de tantas coisas que realmente vamos aprendendo, vamos atesourando, e realmente o que é válido disso tudo é a possibilidade de viver essa aventura, essa trilha filosófica, né? E, bom, eu agradeço a você, porque um dia me despertou para essa caminhada, para essa trilha, né? E aqui fica o nosso recado, né? Que a filosofia é uma grande aventura. É uma grande aventura onde a gente, sim, conhece algumas partes mais escuras, mas também vê que nem tudo é escuridão, assim como o dia e a noite. Está escuro agora, mas daqui a pouco vai amanhecer. E ter esse sentido muito claro todos os dias da nossa vida, né? Podemos colocar essa luz, podemos fazer com que amanheça, apesar de termos passado por horas e momentos mais escuros. É algo que eu considero muito importante para todo ser humano, né? Ter a oportunidade
de caminhar por uma trilha em direção, ter uma meta clara, uma trilha que te dirija a saber porque se vive, porque se sofre, porque morremos, e viver isso com esse sentimento que você falava agora há pouco, né? Um sentimento que para mim é essa vibração da harmonia, porque felicidade é ter essa força divina, essa força viva vibrando em nós e nos dando uma forma de caminhar em direção à sabedoria com essa qualidade de aventura, de disposição para conhecer o que te aguarda, né? Na próxima curva, né? E como é que eu vou fazer essa próxima curva? Com mais atenção, com mais entusiasmo, aproveitar e viver não só essa curva que vem, mas chegar até essa curva. São reflexões mais para poder agradecer a essa festa da filosofia que estamos celebrando, porque não é um dia apenas, mas eu vejo que nós aprendemos a viver e a celebrar a filosofia todos os dias e todos os momentos na nossa vida. Bom, muito obrigado, Zélia. É uma honra também ter participado contigo, e você sabe, essa caminhada nossa longa, o tanto que um foi importante para o outro. Bom, e como mensagem, o que eu poderia falar mais, né? Eu digo, aproveite as oportunidades que as crises produzem. Não dramatizar crise, não dramatizar problemas. Isso é muito negativo. Por quê? Porque você está perdendo uma oportunidade de transformação, de crescimento. E esses elementos são os nossos motores, né? Os grandes desafios. É que eu penso, a crise, essas oportunidades que nós aproveitamos é que vai nos tornar mais disciplinados. Se somos mais disciplinados, significa que a nossa força cresce, a nossa vontade fica mais presente. Nos momentos de crise precisamos de muito apoio, de muita união, de muita conexão com as coisas e com as pessoas. Precisamos desenvolver sentimentos, porque são sentimentos que nos unem. Portanto, a força dos sentimentos pode fazer com que também nós possamos encontrar no outro, nas coisas, soluções mais rápidas. Daí porque o amor pode levar as pessoas à sabedoria, se essa força de unidade pode levar as pessoas à sabedoria. Aceitar o outro como ele é, aceitar você mesmo como você é, encontrar um local singular para você. Porque sendo um indivíduo como somos, nós somos o único. No fundo estamos só no universo, porque não tem ninguém igual a nós, essencialmente não. Talvez se a gente sair do universo, a vida perde algo, porque só nós podemos oferecer esse algo para a vida. Nós somos imprescindíveis ao universo. O Egito tinha um ditado que eu gosto muito, quando falava muito da influência dos astros, né? No ser humano, eles respondiam, mas não esqueça também que o ser humano influencia os astros. Ou seja, a célula influencia o corpo, e o corpo influencia a célula. Cuidado com o poder do pequeno, cuidado com o Covid. Ele simplesmente segue a lei da vida, crescer e multiplicar. Então o que eu digo, por que o ser humano não pode crescer em bondade e multiplicar em bondade? Por que não podemos captar essas grandes ideias e multiplicá-las? E assim sermos agentes conscientes da história, sermos parte da história. Porque a vida da humanidade é um fluxo. E esse é só um momento. E se nós somos um agente consciente desse momento, nós estamos escrevendo a história desse momento. Senão, nós somos pessoas que não participamos da história. Todos nós gostamos de participar da história. Nós queremos ajudar o fluxo da história. Portanto, crescer e multiplicar. Mas como ser humano, crescer em bondade, crescer em ideias, crescer em vontade, crescer em disciplina, em amor. E vamos multiplicar. E com certeza vamos criar realmente um mundo novo e melhor. Ou seja, vamos ser agentes positivos da história. E é isso que convidamos. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa proposta.
Eu agradeço de coração por essas palavras, por todos os ensinamentos que foram transmitidos essa noite. Me fizeram maior e eu acredito que todo mundo que está vendo também está um pouquinho maior, né, em direção a essa unidade. E, acima de tudo, eu agradeço também por esse belo momento de unidade do nosso Brasil, que está dentro do nosso primeiro princípio de Nova Acrópole, que é a busca pela fraternidade. Então, eu agradeço vocês que estão assistindo, que acompanharam e que ficaram conosco até esse encerramento do Dia Mundial da Filosofia. E como disse a professora Luzia Helena, continuamos celebrando a filosofia e celebrando a vida. Muito obrigada.